Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse é o nosso Espaço Feminino. Bom ter você aqui com a gente nessa terça-feira ao vivo aqui na Boas Novas. Eu sou Márcia Costa, então hoje é dia do tema família e hoje nós vamos conversar com o pastor Maurício Fragali. Pastor, eu aqui de que novo. bom tê-lo aqui. Vamos conversar sobre a pergunta: a igreja ideal existe? É um desafio, né, Sá? Responder essa Vocês questão. inventam cada pergunta que eu vou te contar uma coisa. Fala sério, né, pastor? Mas eu acho importante, muitas famílias, pode ser aí, no caso, o seu, de estar procurando um lugar para congregar, para estar servindo ao Senhor junto com outras pessoas e estar na busca. Ou então até já está em algum lugar, mas está percebendo que é preciso de algo mais, é necessário algo mais. Então a gente vai ajudar o pessoal de casa, não é isso, pastor? Vamos tentar, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue cavar alguma coisa aqui que ajude. Vai dar tudo certo. Agora, eu quero dizer o seguinte para você. Ela, da última vez que veio aqui, que fez um doce, um pavê de limão, disse para você que estaria vindo aqui fazer um salgado. Nós estamos aguardando, Graziela. Olha, dessa vez eu vou ficar devendo, mas uma próxima vez eu vou fazer sem falta. Gente, olha só, e se justificando. Muito feliz de estar aqui de novo, me sinto muito bem com vocês, vocês são uma bênção. Bênção de Deus na minha vida, no meu ministério. E eu te contei, já falei para ela, eu estava em casa e aí, perto da minha casa, tem um colégio e lá as crianças ensaiando a música Bálsamo. Gente, eu fiquei muito feliz. Nossa! Se vocês estiverem assistindo a gente, filmem. Mande pra gente no Facebook, põe no YouTube. Pra mim é uma alegria muito grande fazendo saber. Lá. Eu entendi que a professora com o microfone dizia: não, vamos por aqui, vamos levantar a mãozinha, não sei o quê. E as crianças... Deus é maravilhoso. Onde a gente não vai, né, a música alcança. Eu até pensei que você estava lá no colégio. Pois é, quem sabe um dia. Não é? Então pronto. Mas aí você pode curtir com a gente o louvor da Graziele Maia. A música é a música Bálsamo, do CD. É o nome do CD, Bálsamo. Deus tem operado muitos milagres e eu espero que essa tarde seja tarde de milagres na tua vida também. Coisa legal, muito bom. Olha, nessa semana, ontem na reflexão que você acompanhou, se não acompanhou, você pode acompanhar até no site da TV, boasnovas.tv. E na mensagem de ontem, na reflexão de ontem, nós iniciamos uma caminhada sobre estarmos sustentadas no solo da graça de Deus. Nós temos a graça de Deus, aquilo que não podemos fazer. Ele é aquele que faz, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que tem o seu favor sobre nós. E, de fato, não merecemos esse favor, mas Ele, em graça, nos sustenta e nos abençoa, nos ajuda, nos livra, nos ajuda a caminhar de glória em glória. E eu quero com você estar nessa semana toda orando, meditando, pensando sobre esse solo tão fértil que é e abençoador que é o da graça de Deus, para você se sustentar nele, para você viver dele, porque é grande bênção para a sua vida, é grande bênção para as nossas vidas. No versículo de hoje, você vai orar com a gente, o texto que está aí no vídeo, Jeremias capítulo 17, o versículo 7. Mas bendito é o homem, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Te louvamos, te agradecemos porque nós temos certeza que podemos estar descansando e confiando em Ti. E sabendo que o Teu cuidado nos envolve, o Teu cuidado está olhando para todas as circunstâncias, está vendo tudo. A gente pode agora se sentir na Tua presença, em paz, em segurança,
percebendo que Tu és aquele que tem tudo nas Tuas mãos, nada foge do Teu controle, do Teu olhar de amor, do Teu olhar de cuidado. E isso é graça. Nós não merecemos esse cuidado, mas o Senhor é assim. O Senhor nos ama de forma incondicional. E esse amor, é desse amor que nós nos suprimos. Desse amor, Pai, que nós hoje desfrutamos. E eu quero que esse amor seja agora visto, percebido pela minha amiga, que ela agora esteja entendendo esta verdade sobre a vida dela, que é a verdade do Teu amor. O Teu amor é real, é concreto. O Teu amor nos abastece, o Teu amor nos envolve, o Teu amor nos liberta. O Teu amor é aquele que nos dirige. E sustentado em tudo isso, Senhor, nós nos firmamos agora, nós nos erguemos agora, querido. E nós não merecemos, mas Tu és assim, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso e faz aquilo que nós nem imaginamos, pensamos, surpreendendo nossas expectativas. E é nessa graça que nós hoje podemos viver. E viver esse dia, Senhor, na certeza, querido, de que o Senhor está cuidando de detalhes que não podemos cuidar. O Senhor está tomando conta de situações que nós não temos como tomar conta, não temos como dimensionar, não temos como nem ir lá e fazer algo, mas o Senhor está fazendo, o Senhor está tomando conta. E eu quero que agora o coração da minha amiga sossegue nessa certeza, descanse nessa certeza. No nome de Jesus. No nome de Jesus, descanse agora, descanse os seus pensamentos, descanse o seu coração. Descanse agora, na verdade de que Ele está atuando, de que Ele está fazendo o que nós não podemos. Querido, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Fique firme nessa confiança. Sustente-se nessa confiança de que esse Deus tão grande, tão maravilhoso, tão lindo, abençoador, generosamente cuidador, Ele é aquele que está tomando conta de você e indo e fazendo tudo aquilo que você não pode, não dá conta de fazer. Mas essa é a graça do nosso Pai. Guarda isso no teu coração, ok? E aí, a igreja ideal existe? Esse é o nosso assunto de hoje no Espaço Feminino ao vivo. Então, se você quiser ligar e fazer perguntas, comentários, pode ligar aí. Telefone no seu vídeo, 21 12 6222, para você ligar e participar agora com a gente, ok? Já a gente volta. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo que cura, eu quero teu bálsamo, Senhor. Queremos teu bálsamo, Senhor. Existe dor que o homem não pode curar. Existem feridas no interior. Somente o teu sangue pode lavar meu coração. Queremos ser
Existe dor que o homem não pode curar. Existem feridas no interior. Somente o teu sangue pode lavar meu coração. Graziele Maia hoje com a gente no nosso espaço. Pois que é, bom. muito feliz, Só tá devendo querida. o prato salgado. Eu faço, próxima vez que eu vier, sem falta. Um bem legal, vou bolar um bem legal que a gente faz lá em casa. Olha, tá você. toda assim, hein? É, Tá tem que toda... fazer, depois que a gente casa, tem que aprender, Ah, né, tá gente? bom. Não Tá tem vendo? jeito. Olha, e tá muito prendada assim, fazendo de tudo. Olha, tem muita coisa a aprender ainda, né? Mas Doce, salgado. eu gosto muito de cozinhar. É? Tem muita coisa para aprender, eu aprendo muito com a minha mãe, que a minha mãe, cozinheira melhor que ela, eu não conheço, gente, me desculpe. Bom, eu não posso dizer muita coisa, mas então vamos lá. Querida, muito bom ter você aqui, Amém. tá com essa Obrigada, tua meu espontaneidade, amor. com Amém. essa leveza que você traz pra gente hoje aqui. Amém, pra mim Agora, que é uma honra. deixa o contato pro pessoal de casa. Ah, tá, é 021, né? Vai ser uma honra estar aí na sua igreja. 021 30 36 11 44, 7749 4237 e 7735 6846. Beleza. Vai ser um prazer. Pode ligar que a gente vai estar aí na sua igreja adorando, pregando, fazendo aquilo que Deus mandar. Bom, no Espaço Feminino de hoje tem uma sugestão de filme bem interessante para você. Dá uma olhada. O compromisso de uma fé desafiada pelo impossível e testada pelo irresistível afeta a família inteira. O triunfo do Espírito de Jesus numa vida vai inspirar a todos quando assistirem a esse filme maravilhoso. A história de amor entre John e Ellen é comovente. Unidos, eles enfrentam uma terrível doença impiedosa, o mal de Alzheimer, que ou confirmará seu amor ou destruirá a família e seu casamento. Aqui há problemas na carreira profissional, nos relacionamentos familiares e uma confusão que só o poder de um amor real pode superar. Curta na tela, Compromisso Precioso. Pois é, de volta então com o nosso bate-papo aqui na sala com o pastor Maurício Fragali, pastor da Nova Igreja
Minha igreja, né? Chato isso, mas tudo bem. A igreja ideal, então, existe? Esse é um assunto muito importante. Quero muito que você esteja aí em contato com a gente. O telefone está no vídeo, 21 12 6222, para você ligar e aí interagindo com a gente, fazendo sua pergunta, seu comentário, ok? Pastor, que bom tê-lo aqui. Muito obrigada mesmo. Essa coisa de escolher uma igreja, pastor, para a família estar... Nós estamos no tema família hoje, então é a família, né, que tem que estar na igreja, porque muitas vezes a gente vê uma configuração meio estranha. A esposa vai numa igreja, o marido vai numa igreja e os filhos vão na outra igreja. O que acontece para isso estar sempre comum? Eu acho que é um espírito de confusão muito grande que existe em muitos lugares e as pessoas acabam cedendo a esse espírito de confusão. E ao invés de buscar a igreja ideal, elas acabam buscando a igreja perfeita. A igreja ideal existe, a igreja perfeita não existe. E elas ficam buscando a igreja perfeita. E acabam adequando a igreja a cada um ao seu modelo pessoal. Sim. E ao invés de entrar numa concordância, não, encontramos uma igreja sadia, a igreja ideal, encontramos uma igreja onde a palavra é pregada de um modo que nos alimenta, de um modo que produz no nosso coração fé, uma igreja que prega uma palavra que não se desvia daquilo que a Bíblia diz. Então, poxa, uma igreja que tem suporte, no caso, se for o caso, tem suporte para os nossos filhos, para as crianças, dependendo da idade que eles estão, ou se forem já mais jovens, a igreja tem uma estrutura para dar suporte às crianças, para dar suporte aos adolescentes, aos mais jovens, aos de meia idade. Então, a gente encontrou a igreja ideal. Então, é aqui que a gente vai ficar. Tem que haver uma concordância dentro de casa. Se o marido decide, não, eu gostei, foi dessa aqui que eu fico, você gostou de lá, então fica lá, a família começa a ficar confusa. E eu acho que por aí é ceder ao espírito de confusão. Começa a confusão nesse sentido, né? Porque, agora, o senhor coloca muitos pontos altamente relevantes para que essa família esteja atenta que aquele lugar é o ideal. Já que a perfeição a gente não vai encontrar, né? Porque todo lugar vão haver pessoas, sempre, né? Sempre tem. A igreja é feita de pessoas, não tem robô, tem gente, acabou. Se tivesse só robô, estava tudo certo. Mas como tem gente... Agora, nessa situação de ter todos esses detalhes, enfim, há de se ter um tempo, então, né? Para se ver que realmente ali é o lugar. Eu acho que a coisa mais sadia é a pessoa que está buscando uma igreja, ela não se filiar a uma igreja de cara porque chegou e achou que a igreja está bem pintada, ou porque a iluminação agrada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós chegamos em algum lugar, alguma igreja, e aí emocionalmente estamos fragilizados, né? Debilitados emocionalmente. A gente chega ali, aí tem aquele momento de catarse emocional, né? Então, as emoções ficaram muito ali, muito trabalhadas. E aí a gente acha, bom, aqui é o lugar, eu tenho que ficar aqui mesmo. Então, debaixo de emoção, a gente pode errar o alvo, né? Fatalmente, se tem um risco muito grande de tomar uma decisão errada, debaixo de emoção, né? Pode até ser que a pessoa acabe tomando a decisão certa, mas é uma possibilidade apenas, não é uma garantia. E há uma chance muito grande de ela tomar uma decisão errada debaixo apenas de forte emoção, né? Então, é preciso, de repente, a pessoa sai de um culto onde ela foi pela primeira vez e houve um choque emocional, bateu, eu gostei. Bom, vamos ver no domingo que vem como é que vai acontecer. Isso. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ouvir de novo. Poxa, o que eu ouvi hoje foi muito legal, foi muito bom. Essa palavra aí eu fui lá, conferi na Bíblia, tá tudo certinho e tal. Mas vamos ver semana que vem. Exatamente. Uma igreja não é feita de um culto. Ela é feita de uma sequência de palavras que mostram qual é o perfil, o que aquela igreja pensa, se ela é uma igreja carismática, se ela é uma igreja tradicional, se ela é uma igreja que tem um perfil mais contemporâneo, se ela é um perfil mais tradicional. Então, é uma sequência de coisas que a gente vai vendo ao longo do tempo. Uma primeira impressão pode já nos dar um panorama, mas não diz tudo. Então, a gente precisa de um tempo para ir vendo e tal, e analisando e chegar a uma conclusão. Não, realmente, essa é a igreja ideal para mim. Pode ser que ela não seja ideal para o meu vizinho,
O meu vizinho talvez tenha um perfil de uma igreja um pouco menos contemporânea. Ali o pastor não usa gravata, o meu vizinho vai se adaptar numa igreja onde o pastor tem um perfil mais de senhor, de gravata e tal. Aqui, talvez ele não se adeque muito, mas talvez naquela outra igreja lá, ele fique mais bem ajustado. Aqui, o jeito do pastor pregar é um jeito mais desinibido, lá é um jeito mais sério. Então, existem igrejas para agradar a gregos e troianos. Exatamente. Bom, nessa caminhada sobre existe a igreja ideal, a gente está vendo aqui que a igreja ideal existe. O que não existe é a perfeição por conta das pessoas. Mas temos ligação. Alô? Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bom. É Nayara, é isso? Isso. Fala, Nayara. Márcia, primeiro eu queria falar sobre ontem. Assim, as segundas-feiras eu sempre procuro não perder. E ontem foi uma coisa assim tremenda, simples e tremenda, como Deus é. Ouvindo a palavra aí que teve um momento que você parou, Deus está me incomodando para falar sobre jejum. E eu estava em jejum e com um conflito de semanas atrás. E de repente aquela coisa assim, meu bebê no chão, como se fosse Deus, olha aqui. Eu virei como se fosse Deus falando comigo, peraí, na televisão. Deus é muito maravilhoso. Obrigada por tudo e por usar a Márcia na TV para falar nos nossos corações. Que bom, glória a Deus. Que bom, Nayara. Márcia, fala. Sobre esse tema da igreja, assim, eu acho muito importante, porque às vezes também a gente fica assim, Deus tem multiformas, é tão bom isso, porque Jesus, ele consegue trabalhar em vários corações, o Espírito Santo consegue trabalhar em pessoas tão diferentes, eu, você, o pastor, e ser o mesmo Espírito Santo maravilhoso. Mas também tem momentos que a gente fica querendo uma perfeição que em Salmo 18:32 diz que a gente não vai alcançar. Ele é o Deus que me reveste de força e me torna perfeito o meu caminho. Então, se Deus me revestir, eu vou ter a perfeição naquela igreja, porque tem dia que a gente entra na igreja, a gente ouve uma palavra abençoada e tremenda, mas a gente fala assim, poxa, hoje não falou nada no meu coração, aparentemente. Mas a igreja não deixou de ser perfeita porque a presença de Jesus está ali e eu estou ali prestando o meu culto. Então a gente tem que ter muito isso, porque nem sempre a gente vai sentir, ou vai tremer, ou vai ouvir. Tem momentos que a gente vai ali reverenciar e falar, Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui. Graças a Deus porque eu cheguei. E essa é a perfeição, e a perfeição maior que está lá em cima, a nossa igreja nos esperando prontinha. É isso, Nayara. Continua aí ligadinha no Espaço Feminino. Muito legal a sua participação. Obrigadão mesmo, querida. Um beijo. Beijo no coração. É que a gente às vezes espera que muitas vezes eu ainda bato na tecla da emoção, né? A gente espera o chão tremer, o céu se abrir, umas nuvens aparecerem, né? Umas luzes, uns negócios assim, para ver se a gente se toca ou se balança ou sente aquela coisa. Deixa eu dizer um negócio aqui. A Nayara não fez uma pergunta, ela fez um comentário. Ela fez um comentário, exato. Deixa eu esclarecer uma coisa. A igreja perfeita é a igreja invisível. Sim. É a igreja que está acima de denominações. Mas aqui na Terra, a igreja é feita de pessoas, de pessoas imperfeitas, incluindo o próprio pastor, né? Sim. Que é um ser humano. Então, a igreja perfeita não existe no sentido da igreja que a gente vê aqui na Terra. É óbvio, a igreja do Senhor Jesus, ela é sem mancha, sem mácula, sem ruga, ela é uma igreja perfeita, é uma noiva perfeita. Mas enquanto a gente for analisar igrejas no sentido de igreja local, denominação, essa igreja ela não é nem nunca será perfeita. E essa busca de perfeição, até a Nayara fez um comentário ali que é uma coisa muito delicada e fica em cima de uma linha muito fina. Tênue bem. Quando a gente vai à igreja e não acontece nada, tem um problema sério aí. Ah, não, eu fui lá, naquele dia a palavra não foi bem aquela palavra. Peraí, todas as vezes que eu vou à igreja, eu preciso ouvir uma palavra, e essa é a igreja ideal. É a igreja onde eu vou e ouço uma palavra que, independente do dia que eu fui, ela produziu no meu coração fé. Porque o justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. Então, se eu vou à igreja e naquele dia foi um dia seco para mim, tem alguma coisa errada. Não foi legal. Porque a palavra, quando ela é pregada, ela tem que produzir no coração da congregação, não é de um ou dois, mas de todo mundo que está ali, ela tem que produzir uma fé, porque naquela semana que está iniciando no domingo, pode ter certeza que já na segunda-feira o diabo vai bater na porta para conferir
se você está realmente firmado na fé. E se você abrir a porta e não tiver com o que combater, você vai mandar ele entrar, sentar e tomar um café. E a verdade é que a nossa postura como filhos de Deus tem que ser uma postura de estarmos fortalecidos com as armas adequadas para combater, porque o diabo virá através de pensamentos, ele virá através de pessoas que vão tentar nos tirar a paz, que vão nos oprimir, que vão nos atacar, que vão nos criticar, e uma série de coisas, seja no trabalho, seja na família. Ele vai usar o que ele puder arranjar para usar para nos tirar o sossego, a paz e nos colocar debaixo de uma situação de opressão. E a gente precisa estar fortalecido com a palavra que a gente recebe, com o alimento que a gente recebe. Isso faz a gente entender, então, que essa igreja ideal, ela é muito mais do que a gente quer em termos de simpatia. Com certeza. Né? Com em certeza. tempo de afinidade com A, com B, com C, não é? Ela tem ali que essa igreja ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Não, isso aí é a condição, aliás, básica sine qua non para alguém escolher a igreja. Não adianta a igreja ser simpática, bonita, bem pintada, com uma iluminação fantástica, com um som excelente, e o que você ouve ali não é alimento genuíno para você ser fortalecido e crescer na fé. Isso aí você, de repente, pode entrar dentro de uma igreja que seja até uma igreja, uma seita. Sim. E você encontrar uma estrutura física muito boa, com uma música tocante que arranque lágrimas. Mas o que vem dali é morte. O que vem do púlpito é morte. Então, a gente precisa tomar um cuidado que essas coisas são importantes, é interessante, uma igreja bem estruturada, que tenha um certo conforto, que tenha ar-condicionado, que tenha uma boa cadeira, uma boa poltrona. Isso aí é muito bom, mas não é a condição número 1 e sine qua non. A condição número 1 para que eu possa escolher uma igreja e eu possa considerar a igreja ideal é aquilo que sai do púlpito, é a palavra que estrutura a igreja, sobre a qual a igreja se assenta. Isso aí é o marco zero da coisa toda. Temos ligação. Alô? Alô? Falamos com o Juarez, é isso? Isso, exatamente. Meu nome é Juarez. Fala, Juarez. Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, fala. Pode falar. A respeito da situação que o pastor está debatendo aí, expondo, eu gostaria de fazer também deixar registrado a minha concordância em relação ao que ele falou sobre a igreja ideal e a igreja perfeita. No caso, o que acontece? Infelizmente, as pessoas buscam na igreja o prazer e querem unir o útil ao agradável, sendo que nós deveríamos estar mais preocupados, não é isso, com a adoração que nós vamos prestar ao Senhor, do que, em contrapartida, irmos buscar. Porque na igreja, nós deveríamos ir para prestar um culto de adoração ao Senhor, não é isso? E enquanto isso não vier a acontecer, da forma que precisa acontecer, que é dando que se recebe, nós jamais vamos alcançar um bem maior que é receber de Deus, porque é adorando ao Senhor que nós estamos abrindo um caminho para que Ele possa derramar sobre as nossas famílias, nossos familiares, sobre os nossos vizinhos e, enfim, as bênçãos que nós necessitamos. Ok, Juarez, obrigada pela companhia hoje no Espaço Feminino. Pastor Maurício. Amém. Juarez, deixa eu tentar, eu concordo com você em muitas coisas que você disse aí, mas deixa eu tentar ampliar um pouquinho mais o horizonte dessa coisa aí. A gente vai à igreja para adorar a Deus, claro, mas presta só atenção numa coisa. Você não pode ir na igreja simplesmente pensando em adorar a Deus, porque, na verdade, Deus não sente falta da nossa adoração. Se você adorar a Deus, se eu adorar a Deus, se a igreja adorar a Deus ou deixar de adorar, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a nossa adoração não é para suprir uma carência de Deus. Ele não está lá no céu, no trono, sentado, orando e fica tristinho porque a igreja não o adorou do jeito que ele esperava. Poxa, hoje não me adoraram, fiquei carente. Fiquei magoado. Deus não, ficou magoado. Ele não depende, ele existia na sua plenitude e glória antes de nós existirmos. Enquanto não existia nada, nem o universo existia, Deus já existia na sua glória. Então ele nunca dependeu nem da minha adoração, nem da adoração de anjos, nem de ninguém. É lícito e é bom que a gente adore a Deus, é necessário, é óbvio. Mas, quando eu vou à igreja, o meu objetivo principal não é nem pensar em adorar a Deus. O meu objetivo principal é ir lá para receber de Deus. Porque o Deus que eu encontro quando eu vou à igreja é um Deus de graça. É um Deus que não está preocupado em receber de mim. É um Deus que está preocupado em dar a mim, em me encher.
Eu vou à igreja, o carente, quando eu chego na igreja, não é Deus, sou eu. Então, sou eu que necessito chegar precisando receber de Deus. E ainda que eu não tenha uma gota de adoração para dar a Deus, se eu chego na igreja numa condição arrasada, mal, espiritualmente, emocionalmente, e eu chego na igreja dizendo, Deus, hoje eu estou tão mal que eu não tenho condições de dizer um aleluia com graça, com alegria, com entusiasmo. Se eu disser um aleluia aqui, vai sair uma coisa sem graça, borocochô, então eu prefiro até ficar quieto no canto, porque hoje estou mal. Deus não vai olhar para você e vai dizer, então, cara, você está excluído porque você não tem nada para me oferecer hoje, então eu também não tenho nada para te dar. Veja bem o seguinte, Juarez, essa frase, dando que se recebe, ela é uma frase muito bonita, mas ela não é bíblica. E a gente precisa entender que Deus não está na dependência de nós darmos nada a Ele para que Ele nos encha. Tudo que Ele espera de nós é que a gente vá até Ele com uma atitude de fé, dizendo, Deus, eu estou precisando, eu vim aqui para receber. Se eu sair daqui sem receber de você uma palavra que me edifique, que me alimente, que produza fé, talvez eu vá na primeira esquina e me atire na frente do primeiro carro que é passar. Talvez eu vá para a Ponte Rio-Niterói e no ponto mais alto me jogue lá de cima. Talvez eu vá em casa e vá na gaveta onde eu sei que é uma arma escondida e dê um tiro na cabeça. Então, eu vim aqui precisando receber de você alguma coisa que mude radicalmente. E nessa hora, Deus entra com a graça dele. Se você estiver no lugar onde é pregada uma palavra que vai produzir fé, uma palavra que vem das Escrituras mesmo, uma palavra baseada em graça, baseada no amor de Deus, você vai sair de lá transformado e edificado. Então, e se você chegar num lugar onde o que se prega é legalismo, é confusão, é politicagem, é psicologia, é sociologia, está arriscado você chegar mal e sair pior. Então, essa escolha, ela é muito importante e ela não se baseia em algo que eu vou lá para dar para Deus, mas se baseia em algo que eu vou lá para receber do Pai. Isso. Porque o carente sou eu, não é Ele. Isso tira qualquer equívoco a respeito de você que pensa o seguinte, bom, para eu estar nessa igreja ou para eu sair da minha casa e ir para alguma igreja, eu tenho que estar resolvido, estar perfeito, estar numa situação em que eu chegue lá para dar alguma coisa. Na realidade, é o caminho contrário, né? completamente contrário. Mas isso a gente continua. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, continuamos querendo muito a sua companhia no programa de hoje. 2112-6222 é o telefone para você continuar participando, ok? Já já a gente volta. No Espaço Feminino de hoje, no tema Família, ao vivo aqui na Boas Novas, nós estamos conversando com o pastor Maurício Fragali, pastor da Nova Igreja aqui no Rio, na Barra, sobre o assunto A Igreja Ideal existe? E começamos muito bem, no outro bloco já deu para andar bastante, né, pastor? Andamos um bocado. Deu para caminhar, né? E agora a gente continua esse assunto, mas temos uma ligação. Alô? Alô, meu nome é Rita. Oi, Rita, pode falar. Você é uma bênção, Márcia. Eu te adoro. O programa continua sendo assim, tá? Tá bom, querida. Eu sou emocionada assim mesmo. Olha, fala. Eu assisto todos os dias e recebi uma bênção de Deus. Meu pai, depois de 33 anos separado da minha mãe, voltou para minha mãe. Que bom, glória a Deus. Que bom, querida. Ai, Márcia, eu fico emocionada. Então, você está contando essa grande bênção para a gente aqui fica muito feliz com isso e a gente Deus só agradece ao Senhor. A gente exatamente. só confia nele. Isso, é isso aí. E essa boa obra que ele começou, ele vai continuar, viu, Rita? Obrigada. E aí, você... Quero mandar um abraço pro pastor. Obrigado. Ele também é uma pessoa muito abençoada. Eu assisto ele às vezes quando ele está aí. Ele vai falar cada coisa linda, que eu adoro. Obrigado, Rita. Deus te abençoe. E olha, Rita, você também pode assistir o culto da Nova Igreja pelo site, não é isso, pastor? A gente transmite ao vivo. Pois é. O site... novaig.com.br. novaig.com.br. Aí assiste o culto lá. Tá bom, Rita? Que Jesus possa abençoar os dois. Amém, querida. Você também. Beijo.
Pois é, pastor, no bloco anterior nós falávamos de um momento em que a pessoa se sente assim, bom, eu tenho que ir, tenho que estar preparada e Deus tem que receber a minha adoração, né? E aí o senhor colocou muito bem que ele não é o carente da história, quem é o carente da história somos nós e ele está ali disposto a dar e nós precisamos receber, isso é graça, e receber de Deus de fato, né? Receber aquela palavra que ela seja de fato de Deus. Mas muitas vezes, pastor, a gente encontra lugares onde a questão do ser humano prevalece muito. Então, no que está sendo dito, tem muita filosofia, muita psicologia, muito legalismo, né? Religiosidade. Muitas vezes a gente defende mais a placa da igreja do que qualquer outra coisa. E chega um momento que isso fica muito claro, fica muito nítido. Por quê? Porque no meio de tudo isso, a palavra ela é deixada de lado, né? E é fácil de perceber isso, né, pastor? Não é muito difícil, não, porque, na verdade, a palavra, ela sempre coloca Jesus no centro, ela sempre exalta Jesus, ela sempre glorifica Jesus, ela sempre tira o homem da frente e acaba colocando Jesus no centro. Quando você começa a perceber que Jesus está sendo colocado para a periferia, em detrimento de doutrinas, de opiniões humanas, interpretações próprias, aí a coisa começa a ficar meio estranha. Aí já começa a ficar meio difícil. Porque existe muitas pessoas que pensam assim, bom, para esse pastor ser o meu pastor, eu tenho que saber que ele tem nível superior, que ele tem seminário, que ele tem isso, que ele tem aquilo. E são algumas regras que as pessoas muitas vezes acham necessárias. Né? A gente tem que encontrar um equilíbrio nessa história, porque é óbvio que se eu buscar uma formação secular, ter diploma de seminário, ou de psicologia, ou de sociologia, isso é muito bom, isso vai agregar, mas isso não é o fundamental para eu ser um bom ministro da palavra. Eu preciso, antes de mais nada, de ter unção. A unção só não resolve muita coisa, porque eu ter só a unção de Deus é como eu ser uma pedra bruta. O diamante lapidado tem muito mais valor do que o diamante bruto. Agora, se eu tenho só a unção e não tenho preparo intelectual, eu estou uma pedra bruta. Se eu tenho só o preparo intelectual e não tenho a unção, eu sou uma fonte seca. Então, eu preciso de ter as duas coisas. Eu preciso de buscar o preparo intelectual, mas eu não posso abrir mão de ter a revelação da palavra, a unção, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que Ele revele para mim, para que Ele me mostre o que o povo da minha igreja está precisando ouvir, para que eu pregue com graça, para que eu pregue não dando paulada, não dando legalismo, ou tentando mostrar o quanto eu conheço de Bíblia, de hebraico, de grego e de geografia do Oriente Médio, isso e aquilo. Não, eu preciso pregar com graça para que o povo seja abençoado. Então, se eu tenho esses outros recursos, que bom, mas eu não posso me firmar neles nem substituir a palavra por eles. Eu tiro a palavra e boto os recursos humanos que eu tenho, da sociologia, da psicologia, dos conhecimentos que eu tenho de medicina, de história, de geografia, e eu deixo a Bíblia de lado ou uso a Bíblia apenas como um apêndice para exaltar esses conhecimentos humanos. Esses conhecimentos humanos é que podem exaltar a Bíblia. Sim. É diferente. Não é o contrário. Porque senão eu vou matar o povo no sentido de que eles vão estar intelectualizados, mas não vão estar abençoados. Sim. Temos ligação. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. É Cristina de Belém. É Cristina, mas é Cris. Então tá, Cris. É de Belém, é isso? Eu quero agradecer muito a você as suas palavras que você tem falado, eu tenho escutado, eu tenho achado assim ótimo. Tá? Quero agradecer também ao pastor, que eu gostei muito dele, do jeito que ele fala, do jeito que ele prega, que eu tive muita dificuldade, porque eu saí de Belém e sou crente fora de Belém. E eu voltei para minha terra. E quando eu cheguei aqui, eu tive que procurar uma igreja para eu ir com a minha irmã, que era deficiente mental e física. E o meu marido não é evangélico. Pelo menos por enquanto. Ele ainda diz que ele não tá, ele é católico. Tá? Mas o que aconteceu? Eu fui procurar uma igreja e lá pregava a teoria da prosperidade e a cura. E quando eu cheguei lá com a minha irmã de cadeira de roda, eu fui cantar o louvor. Quando eu estava lá empolgada, aí baixaram, a menina parou o louvor. Aí eu achei estranho, eu digo, Deus não vai me querer aqui. Não é aqui que eu estou procurando. Então a gente fica assim, procurando lugar
lugar para ir. Eu encontrei uma igreja no Bengui, próximo da onde eu morava. Até me mudei de lá, mas continuo frequentando. Aí eu escutei lá o que o pastor acabou de falar. Entendeu? Lá eles me aceitaram na condição que eu estava. E eu ouvi a palavra de Deus. E eu pedi para Deus que eu queria uma confirmação que era lá que eu queria estar. E na palavra, o pastor pregou. E eu já tinha conversado com Deus, já tinha escutado o que Deus tinha para me falar. E ele falou a mesma coisa que Deus tinha me falado. Da mesma forma. E para mim foi maravilhoso, porque eu estou frequentando um lugar que eu tenho dificuldade. Tem dia que eu vou para a igreja, minha irmã não consegue ficar na igreja. Ela é doente mental. Ela quer falar. Aí eu volto para casa e eles me aceitam assim. Entendeu? Meu marido não é evangélico, mas o meu marido tem vontade de... Quero que vocês vejam, meu marido, ele sente vontade de estar na igreja. Agora, antes ele não sentia. Cris, você está falando de Belém do Pará. Isso, de Belém do Pará. Ah, tá. É porque você falou que saiu de Belém, voltou para Belém, aí eu só queria me situar... Ah, é porque eu fui para Belo Horizonte, aí lá eu aceitei Jesus, aí voltei para Alcântara, aí agora estou em Belém. Voltei para minha terra. Itinerante. Legal. Tá. Então aqui, hoje você encontrou... Assim... Oi? Hoje você encontrou a igreja para você estar, é isso? Fiz o que o pastor falou, e eu procurei um lugar que me aceitasse na minha condição, onde eu fosse receber de Deus a palavra, porque eu entendo pouco. Certo. Eu estou aprendendo ainda. Inclusive, quando eu vou falar alguma coisa lá na frente, eu me perco, entendeu? Nas palavras que eu tenho que falar, nas coisas que eu tenho que falar. Eu estou aprendendo. E o meu marido, ele está frequentando a igreja agora, e ele ainda não é evangélico. Eu consigo levar o meu marido para a igreja, que eu acho assim, que seria muito difícil hoje em dia o marido acompanhar uma mulher ir na igreja não sendo da mesma religião que ela. Entendeu? E ele consegue, ele está gostando, é maravilhoso. Quero que vocês vejam. Só que eu tenho essa condição, que às vezes eu não consigo ficar no culto por causa da minha irmã que é deficiente mental. Eu sei, mas querida. lá eles a tratam muito bem. Olha, Cris, foi muito legal ouvir a sua participação, o seu comentário aí. Beijo no coração, tá bom? E eu continuo lhe assistindo, viu? E, pastor, assim, o senhor é maravilhoso. Essas palavras, sabe? O senhor tem um pé no chão, é o pastor que tem um pé no chão. É que nem o pastor da igreja que eu frequento, ele tem o pé no chão. Assim, é assim que a gente precisa escutar as pessoas falarem de Deus. Não agora, ilude por... Oi. Cris, olha só. Se você quiser, inclusive, estar assistindo os cultos da Nova Igreja, tá aí no vídeo o endereço eletrônico para você estar assistindo o culto da igreja também, que é grande bênção, vai edificar a sua vida. www.novaig.com.br. Aí assiste, porque também vai ser muito bom para você. Beijo no coração. Obrigada, tchau, querida. Tchau. Aí você entra lá, procura o culto da pastora Márcia, que ela pregou, que foi uma bênção. Meu Deus do céu. Agora, pastor, essa é uma situação interessante, né? A família está numa igreja e ela precisa, está vendo que ali não é o lugar mais e tudo, a palavra não é mais aquela palavra. Como é que faz para esse caminho de saída acontecer em paz? Olha, eu acho que são existem dois extremos aí. Um é aquele ponto em que a pessoa está numa igreja, ela não se reconhece mais ali, ela não se encaixa mais ali, por algum motivo ou por alguns motivos, por N motivos, não importa aqui a questão, mas ela não se sente mais encaixada como ela já foi um dia. Uhum. E ela, de repente, tem vontade de sair. Mas ela, para sair, é um parto. Porque, é óbvio, pastor nenhum quer perder membro. Pastor nenhum gosta de ter gente saindo. Eu, na minha igreja, se pudesse, a porta da minha igreja só tinha a porta de entrada, não tinha de saída. A pessoa só entrava e a outra estava trancada e aí só entulhando gente lá dentro. Mas, infelizmente, a igreja tem uma porta de entrada e tem uma de saída. E tem gente que, por N motivos, não se adequa mais ali e resolve sair. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm que ter liberdade para estarem aonde elas se sentem bem. E elas não são prisioneiros da igreja. A igreja não é uma prisão. A igreja é um lugar de liberdade. Então, a coisa mais sadia que pode acontecer é essa pessoa ir ao pastor, expor a ela os seus motivos. Eu acho que não vale a pena ela ir para o pastor para fazer uma crítica azeda, uma crítica amarga sobre a igreja. Pastor, eu estou saindo porque o senhor isso, o senhor aquilo, e o diácono tal, e eu me magoei com fulano, com ciclano, me chateei porque a sua esposa não sei o quê. Esse tipo de coisa não leva para lugar nenhum.
Isso cria um ressentimento no coração, às vezes, do pastor, e a pessoa sai mal da igreja. Se a pessoa tem que sair por um motivo que seja, ela chega para o pastor, conversa de uma maneira sincera, honesta e educada. Diz, pastor, olha, está acontecendo na minha vida uma mudança e eu não estou me sentindo mais encaixado aqui na igreja, eu estou me mudando para a igreja X ou Y e eu quero sair em paz, quero sair numa boa e eu quero continuar sendo seu amigo sem problema nenhum. E o pastor tem que ter a sabedoria e o bom senso maturidade de espiritual, abençoar, de ter maturidade espiritual para abençoar aquela pessoa. Porque no momento que ela tomou a decisão de sair, se ele começa a querer segurar e reter, ele está criando um problema para ele próprio. Porque aquela pessoa vai ficar ali insatisfeita, infeliz, chateada, e ele só vai ter diante dele um corpo. Mas a mente da pessoa não está mais ali. Ela está presente, é só quórum. E eu não quero quórum na minha igreja. Eu não estou preocupado de ter ali uma igreja de 500 pessoas, mas só 100 pessoas estão prestando atenção. E os outros estão ali só para... porque estão com pena do pastor de ir embora e deixar o pastor sozinho. Então, o pastor tem que ter maturidade também para saber abrir mão e liberar e deixar ir. Isso é um lado da coisa. O outro, porque tem pastor que acaba até ameaçando a ovelha, né? Se você sair, as maldições vão vir, vai perder a salvação, vai para o inferno e tal. E igreja nenhuma salva. Isso. O que salva é Jesus. Sim. Então a pessoa tem que ter... Graças a Deus. Um pastor, graças a Deus. A pessoa tem que ter esse bom senso. O outro lado é que está existindo também no coração de muita gente uma frivolidade em relação à membresia de igreja. Então as pessoas hoje estão trocando de igreja muito fácil, como a gente troca de sandália havaiana. Ah, não, essa sandália havaiana eu não gostei, agora tem uma outra da cor da moda. Eu tinha uma roxa, agora está na moda azul. Ou então está verde. E a pessoa sai pipocando daqui para lá ou sai da igreja pelos motivos, às vezes, mais banais, pelos motivos mais estúpidos. E resolve sair e ela acaba virando o que antigamente o pessoal, na época de adolescência, diziam que era o crente borboleta, que fica igual de borboleta de flor em flor. Vai de igreja em igreja e não sossega mais em lugar nenhum. O crente beija-flor, né? Vai aqui, ali, acolá e não sossega mais em lugar nenhum. Eu acho que o crente tem que ter liberdade para escolher a igreja que ele quer estar, onde ele se sinta bem, onde ele encontre a igreja ideal, mas ele tem que ter um senso de fidelidade à igreja onde ele está. Para ele não ficar pipocando para lá e para cá. Ele tem que ter uma maturidade para saber o seguinte, peraí, eu não vou sair daqui porque eu me estressei com o diácono. Pô, então agora eu vou mudar de igreja. Porque senão vai ficar acontecendo toda hora isso. Vai entrar em outra igreja e vai acontecer. Exatamente. Por quê? Porque a igreja não é perfeita. Ela é feita de gente. E aí, você tem direção de Deus? Porque você tem a vida do próprio Deus, né? E isso é o outro... Você lembrou de uma coisa agora importantíssima. Você ter essa direção de Deus, aquele sinal verde no seu coração, dizendo assim, ó, meu filho, aqui você já não está legal, está tendo uma incompatibilidade. Não é que a igreja seja ruim. Porque os sentimentos da gente muitas vezes vão querer falar mais alto, né? Ah, ficou chateado aqui, ficou chateado. Vai querer falar mais, mas você tem mais que sentimentos. Você tem aí uma direção de Deus, né? Exatamente. Então isso é que tem que contar. Bom, olha, eu queria ficar falando aqui, o pastor Maurício falando também, mas estouro. É a bendita da placa da Letícia, gente. Culpa é dela. Brincadeira. Você que está fazendo aniversário hoje, está aqui com a gente, felicidades. O texto é o mesmo da nossa oração, mas bendito é o homem. Você é feliz porque você tem a sua confiança no Senhor. Felicidade. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Eu encerro esse bloco com a grande proposta da Rinodê. Veja. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Que pena, mas o último bloco do programa. Pastor Maurício, foi muito bom tê-lo aqui. Já foi. Rápida beça. Obrigado mesmo. Prazer meu. Durante a entrevista, você acompanhou aí contatos da nova igreja. E aí é muito legal você estar aí acessando e tendo esse contato com essa igreja abençoada. E a gente encerra com esse louvor lindo
Graziele Maia, a música Purifica-me, do CD Bálsamo, que você está ouvindo aí já, preparando o final do programa. Querida, amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Amém. E a gente fica com ela combinando o seguinte... Vai vir um prato salgado. A próxima vez que eu vier, farei um prato salgado. Tem música, mas tem cozinha também. Com certeza. É isso? A gente zera assim o espaço. Gente, obrigado pela companhia, pela audiência. Beijo, fica com Jesus, paz. Porque sempre volto